Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics e no episódio de hoje vou falar de dois projetos de banda desenhada independentes lançados no ano de 2020. O primeiro projeto chama-se Planeta Satélite e é escrito e ilustrado por Ricardo Batista, um artista de banda desenhada que assume tanto o argumento como as ilustrações nas suas histórias neste projeto chamado Planeta Satélite. Apesar do Planeta Satélite número 2 ter sido lançado no ano de 2020, o primeiro número foi lançado no ano de 2017. Como vocês podem ver aqui, tenho nas minhas mãos o Planeta Satélite número 1, que foi lançado em 2017, como eu tinha dito, e que conta uma história autocontida que foi escrita e ilustrada pelo Ricardo Batista. O Ricardo, no ano de 2020, tinha-me contactado para ver se eu estava interessado em falar sobre o seu projeto de banda desenhada, que é esse Planeta Satélite, e ele na altura enviou-me o livro, eu fiquei muito interessado. No entanto, com o passar do tempo eu não tive assim muito tempo para ler o Planeta Satélite, porque tinha outras leituras a meio, e então só agora é que consegui fazer este vídeo sobre o Planeta Satélite. Desde já quero agradecer ao Ricardo por me ter enviado esses materiais dele, e é com todo o gosto que eu faço a divulgação de banda desenhada, porque um dos objetivos do canal sempre foi, além de divulgar a edição portuguesa de banda desenhada, divulgar também trabalhos autorais de artistas portugueses que não têm assim tanta divulgação quanto deviam, na minha opinião. Falando então do Planeta Satélite número 1, esta história é uma história que aceita apenas na narrativa visual, ou seja, não tem texto. E é uma história um pouco abstrata, na minha opinião, muito pelo facto de não ter esse texto para nos guiar. No entanto, eu acho que a arte consegue, digamos, transmitir-nos a ideia por trás desta história, que o Ricardo pretende transmitir. Uma coisa que costuma acontecer nesse tipo de histórias é abrir esse lado mais subjetivo e da própria interpretação de cada leitor vai ter da história, que eu acho que é sempre uma coisa muito interessante e que funciona muito bem nesta história. Mas como a história não tem texto, eu vou abordar muito mais a parte da ilustração desta história. Eu acho que a ilustração não é assim algo absolutamente fantástico. Nota-se claramente que o Ricardo está aqui ainda a tentar perceber qual é o seu estilo de ilustração. No entanto, eu acho que a arte é bem razoável neste primeiro volume. Há vinhetas em que podemos ver que a ilustração está melhor do que outras, há umas mais bem conseguidas, outras menos bem conseguidas, não é? Acho que é uma coisa absolutamente normal dessa evolução de um artista de banda desenhada, mas eu acho que o trabalho está muito bem conseguido, principalmente os personagens. Eu acho que ele consegue dar uma caracterização muito boa a estes. No entanto, nas paisagens podemos notar coisas um pouco mais simples, muito com tons de branco e de preto, não é? Tudo é feito a preto e branco, mas não há assim muito, eu posso mostrar, não há muito detalhe nos fundos. No entanto, existem outras vinhetas em que já há um detalhe e um cuidado muito maior nesses fundos, e que eu acho que funciona muito bem. Ele também sabe utilizar muito bem o próprio fundo totalmente branco e o fundo totalmente preto, e eu acho que isso eleva a sua arte. Falando da edição em si, é uma revista, uma edição de autor, que tem uma qualidade boa, não é nada de absolutamente fantástico, mas para o preço com que sai, eu acho que a relação qualidade-preço está muito boa. No entanto, não deixa de ser interessante o facto de ter um editorial e depois ter um prefácio, aliás um epílogo que fecha a história. Uma coisa que eu não gostei tanto deste primeiro volume foi a capa, porque eu acho que a capa é muito simples, e apesar de eu gostar desta mistura destas duas cores, eu acho que não tem assim uma capa que seja muito chamativa. Temos também então aqui na contracapa uma mensagem a dizer que o Planeta Satélite iria voltar em 2018, no entanto, o Planeta Satélite apenas voltou em 2020. Comparando o formato, eu tenho aqui um formatinho e podemos ver que esse Planeta Satélite número 1 é um pouco mais largo e um pouco mais alto, mas a diferença não é muita. O Planeta Satélite apenas voltou em 2020 e vocês não têm necessidade de comprar esta história. Se vocês estiverem interessados num Planeta Satélite número 2, são histórias independentes e que nada têm a ver com este Planeta Satélite 1. Eu, como tenho esse lado mais de colecionador, agradeço ao Ricardo por me ter enviado o Planeta Satélite número 1 também para perceber essa evolução tanto das suas histórias como da sua ilustração.
E partimos então assim para o Planeta Satélite número 2, lançado, como eu tinha dito, em 2020, e que claramente temos aqui um trabalho muito mais, digamos, profissional e com uma qualidade muito melhor do que o primeiro volume. A proposta aqui deste Planeta Satélite 2 é ser um fanzine e que tem, digamos, uma compilação de 4 histórias. Era uma coisa que, como ele diz aqui no início do livro, digamos, no prefácio que ele escreveu, era uma coisa muito comum, principalmente nos anos 90, mas depois a partir dos anos 2000 foi uma coisa que se foi perdendo, mas que ele aqui, digamos, toma essa iniciativa e diz que mais vale tarde do que nunca, e de facto, apesar da história ter tardado nesses 3 anos, mais vale tarde do que nunca, e então saiu aqui o Planeta Satélite número 2. Como eu tinha dito, ele apresenta 4 histórias, e eu vou começar pelas histórias do meio, que se chama Retrato e Dream Sequence, que são histórias de 3 e 4 páginas respectivamente, e que são histórias autoconclusivas, ou seja, que têm um início, meio e fim e que não vão ter nenhuma sequência. Eu gostei muito da proposta das duas, principalmente a Retrato. Eu acho que é uma história com muito coração e que nós podemos perceber a mensagem, que é bastante bonita e que claramente dá para perceber logo a evolução do Ricardo, tanto a nível das suas histórias como a nível da sua ilustração. Já o Dream Sequence é uma história um pouco inspirada no David Lynch. Nós podemos perceber que um dos personagens que aparece lá é cara chapada ao David Lynch, e é uma história que eu também achei interessante. Não são assim histórias absolutamente fantásticas, porque é difícil ter histórias muito complexas em 13, 4 páginas, mas ele consegue ser muito conciso nas ideias que tem, e isso é um ponto positivo na minha opinião. Falando das outras histórias, que a primeira é a Cidade de Diz, e que trata-se de um prólogo de uma história que irá ter uma continuação, ou seja, então temos aqui digamos, um primeiro capítulo dessa história. Particularmente eu não percebi nada da história, mas gostei principalmente da ilustração e da forma como ele acaba a história, ou seja, ele acaba com uma espécie de cliffhanger, e que, enquanto um prólogo de uma história que será continuada, eu acho que foi muito inteligente da parte do Ricardo em, digamos, abrir o apetite e a curiosidade em perceber o que é que irá acontecer no resto da história, e por isso ponto positivo nesse sentido, que apesar da história ainda não ter sentido, acredito que ao longo prazo terá sentido, e que afinal isto tem outro significado maior, mas então nesse sentido de abrir a curiosidade acho que funciona muito bem. No entanto, a minha história favorita é a última, que se chama Hipnotopia, e que também é uma primeira parte. Nós acompanhamos um personagem humano no seu dia a dia, em que ele está no autocarro para ir para o trabalho, e ele acaba por adormecer, e depois temos uma sequência num sonho dele em que a história se vai desenvolvendo. Entretanto, vamos percebendo o resto do dia a dia, e a história novamente acaba no cliffhanger, e este aqui que me puxou muito mais. Estou muito mais curioso em saber como acaba esta segunda história do que propriamente a primeira, e também por esse lado mais humano, por ser um personagem que nós acompanhamos no seu dia a dia. Há digamos, uma relação e uma identificação maior com esse personagem, porque poderia ser qualquer um de nós, e então são histórias que eu estou muito interessado em ler a sua continuação, e que sei que vai continuar no Planeta Satélite número 3, que irá sair neste ano de 2021, e também é uma coisa muito boa, não temos de esperar mais de 3 anos para ler a continuação dessas histórias. Falando então agora desse Planeta Satélite, vou aqui puxar o primeiro, e podemos perceber que o formato é muito maior, não é? O formato cómic. Também o próprio papel e a própria encadernação da capa é melhor. Outra coisa que eu acho que ele conseguiu muito bem é o design da capa, um design simples. Temos aqui o título a verde e depois uma ilustração. Gostei muito da escolha da cor verde, e depois aqui também a simplicidade da contracapa. Temos aqui duas frases, uma escrita pelo Jack Kirby e outra pelo Wally Wood, relacionados com esse mundo da banda desenhada. O próprio papel, na minha opinião, está muito melhor. Temos, digamos, uma qualidade que faz jus, digamos, às histórias.
Falando da parte técnica, temos uma legendagem e uma balonagem que claramente não é um trabalho profissional. Certamente se fosse um trabalho profissional as histórias seriam muito melhores, mas para a proposta do que é este planeta satélite, eu acho que está um trabalho razoável e que se assenta na coleção e que não estraga, digamos, a experiência de leitura. Temos também aqui um índice, que temos as histórias. Depois os contactos do Instagram, não deixem de passar no Instagram, eu vou deixar aqui a descrição do Planeta Satélite. Tem também o e-mail e temos aqui, digamos, uma ficha técnica e a mensagem de que o Planeta Satélite irá regressar neste ano de 2021. E para concluir, eu acho que o Planeta Satélite, esse número 2, é infinitamente superior ao 1. Não acho que o 1 seja mau, mas este apresenta uma qualidade muito melhor. Principalmente a nível das histórias, mas eu acho que o grande destaque aqui está nas ilustrações. E uma coisa que eu me esqueci de falar é que cada história tem um tipo de ilustração diferente, que ajuda a diferenciá-las visualmente e a dar até uma própria personalidade a cada uma das histórias. E também é interessante no sentido em que certamente foi um exercício de ilustração para o Ricardo em ter esses tipos de ilustrações diferentes e perceber qual é que ele está melhor e também a ajudar nesse sentido a descobrir realmente qual é o seu traço. E o Planeta Satélite, gostei muito do trabalho, certamente o Ricardo Batista é um nome a estar atento nas redes sociais e ver quais são os seus próprios projetos, porque de facto a banda desenhada independente aqui em Portugal tem coisas muito boas e este Planeta Satélite de facto é uma coisa muito boa. Vocês podem comprar o Planeta Satélite através do próprio Ricardo, mas também eu sei que ele distribuiu essas revistas em várias lojas, como por exemplo a Vida Mania e a Kingpin Books, para falar em alguns casos. Outra coisa que ele também me mandou, só para finalizar este capítulo do Ricardo Batista, foi este Tiny Comics, que é um trabalho autoral, em que ele faz uma espécie de pranchas, e ele lançou 100 números, uns escritos em português, outros escritos em inglês, e que também são muito divertidos e acho que vale a pena. Foram 100 números, histórias muito curtas e também com diferentes tipos de ilustração, algumas a cores, e acho que também vale a pena conhecer. Temos aqui então para mostrar as 5 edições do Tiny Comics, que eu acho que também vale muito a pena. E o outro projeto que eu queria falar é este Oli, com argumento por Rafael Marques e arte pela Catiorna. É mais um projeto de banda desenhada, desta vez numa dupla portuguesa, e que começou a ser lançado no Comixology, que é um site de banda desenhada, e eles até ao momento lançaram 3 números deste Oli que vocês podem comprar. Também vou deixar aqui o link para essa versão digital, mas eu esperei pela edição física que eles decidiram lançar e que eu fico muito feliz por eles terem apostado no lançamento disto. Eu sei que o segundo volume já foi lançado, ainda não tive a oportunidade de comprar, mas vou falar deste primeiro número que me surpreendeu bastante. Então, a premissa por trás do Oli, temos uma agência chamada Eden, da qual o nosso protagonista chamado Cartwright, e ele é um dos agentes dessa empresa, e a empresa, nós percebemos ao longo da história que no início da gênese da empresa, os agentes dessa empresa serviam como, digamos, anjos protetores de várias pessoas, não é? Eles faziam boas ações. No entanto, percebemos ao longo da história que as prioridades da empresa foram mudando e que agora eles trabalham para qualquer tipo de criminosos e de bandidos, e que então temos este personagem que está nessa empresa e que está descontente com, digamos, o rumo que ela tomou, e que com isso a sua vida também tomou. Logo no início da história nós podemos perceber que é uma história violenta. Acredito que a classificação indicativa seria para maiores de 18 anos, porque temos linguagem abusiva e também violência gráfica com muito sangue. Foi uma coisa que eu gostei muito. Para ser sincero, acho que essa violência não é gratuita e que ajuda a dar essa atmosfera da história, e também, digamos, ajuda a dar um certo estilo à arte da Catiorna, não é? Um pouco à semelhança do que acontece com os filmes do Quentin Tarantino, em que a violência é algo fundamental no seu próprio estilo
de filmar e de fazer os seus filmes. A história até o momento é muito básica, nós vamos acompanhando então o dia a dia do nosso protagonista, vemos ele a trabalhar, vemos ele também num bar a conhecer outros personagens, temos também uma cena em que ele fala com o chefe dessa empresa, e é interessante esses diálogos. Acho que o Rafael Marques consegue criar diálogos orgânicos e que não parecem forçados, as coisas saem com bastante naturalidade, e ele também apresenta outras personagens como a Rios, que é uma agente uma agente do sexo feminino que acaba de ser despedida porque acabou por acertar num cliente, e nós percebemos que é uma personagem que tem uma linguagem também abusiva, que pode cair um bocadinho no clichê, mas que para mim está interessante. Gostei da personagem, quero ver muito mais dessa personagem, mas eu acho que o principal destaque é o protagonista. Nós percebemos esse conflito interno entre ele. Tem uma cena que eu gostei muito em que ele vai a uma igreja falar com o padre, e eles têm, digamos, uma conversa sobre Deus e sobre a forma como isso está a influenciar a sua vida. Eu acho que é muito interessante esses momentos mais introspectivos em que podemos ver o conflito do personagem, porque é interessante, não é? E a história só tem sentido se nós percebemos as motivações do protagonista principal, e nesse sentido eu acho que o Rafael conseguiu pegar ali em algum espaço na história e abordar esse lado mais pessoal, e também é um ponto muito positivo na história, e que me puxa para ler o próximo volume. Este primeiro capítulo tem o título de Fate for the Wicked, e acaba, na minha opinião, muito bem, com um cliffhanger em que fiquei em pulgas para perceber como é que a história vai continuar. Se eles lançarem o volume 2 e 3, eu terei todo o gosto em abordar aqui a continuação da história num vídeo, e eu acho que então que o argumento, na minha opinião, para este primeiro número 1 funciona muito bem, apresenta bem os personagens, apresenta bem a dinâmica entre esses, aborda também o passado dele e da empresa, e acaba então muito bem com esse cliffhanger que irá deixar os leitores em pulgas por os próximos volumes. Falando agora da arte, para mim foi, digamos, o ponto mais alto da história. Acho que há um entendimento muito bem entre arte e argumento, mas se eu tivesse de dar uma nota, acho que daria uma nota um pouco maior para a arte, apesar de achar que os dois estão num nível muito bom. O estilo, dá para perceber que a Cacturne ainda está a descobrir o seu estilo, e nós podemos notar isso principalmente com diferentes tipos de diagramação das páginas. No entanto, eu acho que os personagens têm uma personalidade muito própria, o design deles está fantástico e vai ao encontro da própria personalidade que o texto lhe dá. As cenas de ação também são dinâmicas e essa violência também está muito bem conseguida e dá uma personalidade à própria arte. E os cenários têm bastante detalhe, há uns momentos em que tem mais detalhe do que outros, mas eu acho que ela equilibra muito bem isso na sua arte. E então, de um modo geral, eu acho que o Oldie também vale muito a pena conhecer. Falando da edição, é num formato, vamos aqui comparar com o Planeta Satélite, um formato um pouco mais largo e um pouco mais alto, mas muito pouco. A encadernação é boa, no papel também acho que está bom. Digamos, mais uma vez, a nível técnico, legendagem e balonagem fica um pouco a desejar, mas é como eu digo, acho que não influencia, digamos, quase nada, pelo menos na minha opinião não influenciou na minha leitura. Obviamente que se tivesse um trabalho um pouco mais profissional, iria levar obviamente a nota, mas eu acho que vale muito a pena. Temos então aqui, podemos ver a ficha técnica, aqui uma pequena descrição dos artistas, que eu também acho que dá outro peso à edição e outra qualidade. A capa, na minha opinião, está muito bem conseguida, a capa tem um design muito interessante. A própria contracapa também com este título está muito boa, tem aqui uma classificação indicativa Rated M for Mature. No entanto, a única coisa que eu teria de indicar como um ponto mais negativo foi o facto de eles terem lançado isto em inglês. Muitas pessoas não têm dificuldade
em ler inglês. Até a própria linguagem utilizada pelo Rafael é bastante simples e é uma linguagem que, mesmo para quem não tenha um inglês muito desenvolvido, irá acompanhar a história com muita facilidade. No entanto, há sempre aquele problema de que existem pessoas que não leem em inglês, e eu acho que para esta edição física, não é? Que vai ser principalmente para a malta aqui em Portugal, acho que poderiam ter lançado em português. Eu sei que o segundo volume já foi lançado em português, e eu acho que eles conseguiram ouvir essa crítica, e ponto positivo também, mais uma vez, por ouvirem, digamos, o que as pessoas tiveram a dizer, e então mudaram para português. Mas é como eu digo, em inglês eu acho que não há nenhum problema em ler, porque é como eu digo, a linguagem utilizada é muito simples e qualquer pessoa terá facilidade em ler isto. E foi este o vídeo. Eu acho que é muito importante falar sobre edições de banda desenhada portuguesas, principalmente as edições independentes. Quero agradecer principalmente ao Ricardo Batista, porque ele viu no meu projeto digamos, um lugar para divulgar a sua banda desenhada. Eu agradeço, não é? Porque de certa forma é o reconhecimento de que o meu trabalho está a ser bem feito a nível de divulgação de banda desenhada, e eu acho que, acima de tudo, estas edições normalmente não são edições que são muito caras, e se pudermos, por exemplo, em todos os meses, separar 10 ou 15 euros para comprar esse tipo de edições, eu acho que é muito importante, porque esses artistas portugueses não têm assim grandes apoios. Muito desse trabalho é por amor à camisola e com muito esforço, e financiados por eles próprios, e que eu acho que vale a pena, não é? E em suma, eu acho que não custa nada ler menos um Spider-Man que vem de lá de fora e que tem um valor de 15 euros, e apostar nesse tipo de edições, não é? Também para conhecer aquilo que é feito em Portugal, para apoiar os próprios artistas, para que eles não desistam, porque se já é difícil ser leitor de banda desenhada aqui em Portugal, eu imagino que artista de banda desenhada seja ainda muito mais difícil, e principalmente um artista independente de banda desenhada. E foi este vídeo, e não se esqueçam de passar nas nossas redes sociais de Facebook e Instagram, onde eu fiz posts sobre esses livros e que vocês poderão ver com mais detalhe. Vou deixar também aqui todos os links do projeto do Ricardo e do projeto do Rafael e da Catiorna, e mais uma vez não se esqueçam de dizerem nos comentários se já leram estes materiais, deixarem um like, que é muito importante, e passem nas nossas redes sociais de Facebook e Instagram, os links vão estar na descrição. E mais uma vez obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.